Vamos falar sobre o fim de uma era no momento em que nossos filhos entram na adolescência, passando quase para a fase adulta, e como nós mães acabamos sentindo quase que uma morte de ligação, de elo entre nós, entre mãe e filho. Teve aniversário do meu filho de 18 anos e sobrou muita coisa. Ele adora essas balinhas e tudo mais. E aí eu vou me deliciar. Olha isso, gente, que coisa mais fofa. Um coração que abre e tem... Ah! Mini esquitinho! Mini esquitinho! Que lindo! Sério, é muito bonitinho. Tem um outro aqui, olha isso! É mini finizinho! É muito lindo! Então, eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma relação com meu filho muito próxima. Então, a gente sempre saiu muito junto. Ele vai no futebol, eu ia lá assistir, filmava. Restaurante, primeira viagem da escola sem a mãe, eu ligando, tudo sempre acompanhei muito de perto. Nós sempre tivemos essa parceria e chegou um momento dos 15 para os 16 anos, meio que virou uma chavinha e ele já não estava mais querendo que eu ficasse tanto tempo perto, já queria ficar mais com os amigos, o humor começou a oscilar bastante. E chegou um momento, passou um tempo, chegou um momento que eu fiquei, gente, eu não consigo mais me conectar com essa pessoa, que eu era tão próxima. Como que pode? Isso é muito esquisito. E foi muito, muito sofrido, porque a minha vida, obviamente, tinha minha vida, minhas coisas e tal, mas em casa a minha vida girava muito em torno dele, por ser filho único e por eu querer que ele tivesse várias experiências para quando crescer lembrar de uma vida feliz. E aí eu me peguei num ponto que eu não sabia o que fazer, fui procurar ajuda, o que foi muito importante, muito legal. Eu procurei a ajuda de um psicólogo e não só psicólogo, mas terapeuta, todos eles, todos os adolescentes deveriam passar por isso, porque é uma pessoa que não tem vínculo com o adolescente vai falar a verdade, né? E tá enxergando de fora algumas coisas que a gente como mãe e pai não vê. E que às vezes eles também, por mais que a relação seja próxima, eles ficam meio receosos de falar. Então foi muito bom, ele melhorou bastante, mas por N questões ele teve que sair e agora eu quero que ele volte, só que tá sendo muito difícil. Agora eu já tô começando aquela fase assim de turbulência, de eu não gosto de você, eu vou embora, e tá, e raiva, e nessa fase que ele tava tendo muito, que eles têm, né, já deu uma calmada, só que eu não consigo mais me reconectar tanto com ele, porque ele agora tá querendo ficar mais com os amigos, com as amigas, paquera e tudo. E aí, querendo, eu entendo, porque todos eles passam por isso e chega um momento que isso vai acontecer, até porque ele fez 18 anos, né? Então já é um jovem adulto, mas é muito difícil como mãe me desapegar e entender que ele não vai mais querer ficar sábado à noite a gente comendo, sei lá, um lanche gostoso e assistindo filme junto. Ou que ele não vai me pedir ajuda para tudo, que ele vai querer pedir ajuda para os amigos. Ou que ele, por exemplo, uma coisa que ele sempre pedia, ai mãe, tô precisando de tal roupa, vamos lá comprar comigo. Ele já não quer ele já não quer mais que eu vá junto. Ele fala, eu vou com meu amigo. Então tem coisas simbólicas que são muito difíceis de entender,
e de abrir mão, mas eu sei que isso vai acontecer e eu confesso que tá sendo difícil ver ele crescer, mas eu jamais serei aquela mãe que eu quero que fique embaixo da minha asa para sempre. Não, eu quero que ele alce e voe e a hora que ele quiser voltar vai ter sempre um lugar, mas eu quero que ele vá viver a vida, sabe? Vá viajar, conhecer o mundo, ter novas experiências. Não sou a mãe que vai fazer ele ficar preso aqui. Até porque eu também tenho meus planejamentos, né? Mas se ele voltar, todas as vezes que ele voltar, ele vai ter um lugar. Só que tá sendo muito difícil, é muito sofrido, né? Às vezes dá saudades, já entrei naquela nostalgia de ficar olhando fotos de quando ele era bebê, aí você fica, ai, que bonitinho, ai, que saudades. E aí você começa a se cobrar, ai, eu devia ter ficado com ele mais tempo no colo, ai, eu devia ter feito isso, ai, eu devia ter feito aquilo, mas não tem, a gente não precisa pensar assim, porque isso na verdade, é só um apego emocional que é normal ter. Não significa que não foi o suficiente, né? Talvez para ele sempre vai existir alguma coisa que não foi suficiente, mas aí é outra história. É um sentimento dele que você não vai conseguir mudar, né? Agora, o seu sentimento de que você fez tudo o que podia, se você tá em paz, então tudo bem. É mais, o que eu tô falando aqui é mais uma questão de nostalgia e de saudade daquele serzinho titico que cresceu e já tem barba e já tá mais alto que você. Então, não sei se vocês estão sentindo isso já, se o filho de vocês é mais novo, vocês já estão nessa fase ou ainda não. Me contem nos comentários, mas eu acho muito legal eu quero focar muito para essa fase de adolescência e pré-adolescência e da adolescência para adultização para o adulto, porque eu percebo que a sociedade não dá muita importância para eles, né? Eles começam a ficar meio que largados e é uma fase que é até perigoso. Se você começa a deixar muito largado, pode ser que o caminho que eles peguem não tenha mais volta. Então a gente precisa dar muita atenção. Escrevam aqui como tá sendo para vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.